primeiro eu quero te agradecer, né, de você ter aceitado o convite. Eu sempre começo essas lives, né, da Conversa de Petstar falando que eu me inspiro em histórias de pessoas, me inspiro muito, adoro ouvir as histórias. Então, estou trazendo você aqui para você inspirar outras mulheres também com a sua história, que eu tenho certeza que você vai inspirar. E a gente tem um ritual, né, para fazer a entrevista. Para você ser entrevistada por mim, você tem que ter feito os pets mais lindos do mundo. Então, você pega uma peça sua e mostra para mim e fala: eu fiz os pets mais lindos do mundo. Então vamos lá. Eu fiz os pets mais lindos do mundo, com muita alegria. Isso mesmo. Ô, Ana, vamos começar. Me conta um pouquinho, assim, me conta, você vai me falar seu nome, de onde que você está falando, a sua cidade. Eu queria que você me contasse um pouquinho, assim, a sua história com a costura, até antes de você conhecer a Casa Costurada. Então tá. Então bom dia, pet lovers e pet stars que estão aí. Bom dia, professora. Eu me chamo Ana Paula, tenho 46 anos e hoje moro em Curitiba, no Paraná. E a minha história com a costura, assim, eu nunca imaginei na vida que eu ia querer costurar e ter uma máquina de costura. E em 2011, nós fomos morar em Porto Alegre. E lá eu convivi, né, com uma amiga alemã. E ela trabalha com arte terapia e ela tinha muito essa coisa do artesanato, né? Não propriamente da costura, mas também da costura, né? E um dia ela me chamou para... Ela falou, Ana, eu tenho aqui uns retalhos de... Sabe essas amostras de loja de tecido de decoração, assim, para cortina? Só fala, ela ganhou um mostruário desses que tinha trocado na loja. E ela disse, vamos fazer alguma coisa. E aí eu fui e a gente fez uma eco bag, assim, foi daquele algodão cru, mas eu fiz o bolso com retalhos daqueles tecidos, assim. Um retalho difícil de costurar, porque é tecido grosso e tudo, né? Mas eu fiz e aquilo assim, nossa, isso é legal! E assim, a costura, a minha mãe sempre costurou, né? Roupas e tal, moletom, enfim. E ela sempre teve máquina de costura em casa. E quando eu era pequena, eu fazia coisinhas para boneca, assim, nada muito elaborado, assim. Eu sentava ali e mexia, né? Boas. Mas assim, depois vem a adolescência, se envolve com outras coisas e aquilo nunca mais assim me interessou, assim, né? E aí, quando surgiu essa oportunidade ali, eu pensei, poxa, mas é uma coisa legal de fazer, né? E aí eu comecei a procurar coisas sobre o patchwork, né? E foi bem na época, eu acho que a Educar lançou esses cursos online ali, né? Tava começando essa coisa de curso online. E eu nunca comprei os cursos, mas os lançamentos deles eram sempre ao vivo. Você podia fazer as aulas ao vivo, né? E aí eu sempre aproveitei e ali eu conheci daí o patchwork moderno. E aí aquilo assim, eu pensei, gente, eu achava bonito o patchwork, mas assim, muito escuro, muito apagado, muito sem vida, assim. Eu falei, eu preciso de cor. E quando eu vi assim, puxa, dá para fazer, né? Uma coisa tão óbvia, né? Claro que dá, mas assim, quando eu vi aquilo e vi essa coisa de usar os tecidos lisos, de usar o branco, né, ali, esses espaços negativos, você aproveitar para realçar, para dar destaque, aí eu falei, então agora eu quero. E aí o meu pai me deu uma máquina de costura no Dia das Mães, tá aqui do lado, ela tem até nome, quando ela chegou eu já dei nome, é Belinha, é o nome da minha máquina. Então a Belinha me acompanha aí. Só que assim, eu nunca fiz com muita constância, como sempre foi um hobby, assim, às vezes eu fazia algumas coisas, né, e eu não tinha espaço também, né, para ter a máquina, então eu tinha que montar na mesa, daí na hora do almoço desmonta, guarda na caixa. Aquilo, para mim isso é um pouco estressante, assim, eu preciso ter um lugar, sabe? E aí, mas era o que dava para fazer na época, né? E aí fui fazendo sem muita constância. Lá em Porto Alegre eu fiz curso não, eu fiz umas aulas de patchwork, assim, presencial. A primeira almofada que eu fiz de patchwork, ela foi toda à mão, o Nine Patch, mais uns apliques, assim, foi tudo feito à mão.
Eu gostei muito, assim, porque eu gosto, quando eu vou fazer uma coisa, eu gosto, eu sou meio metódica, então, tipo assim, eu tenho que saber por quê, para quê, como, depois eu posso mudar, mas eu tenho que saber a raiz da coisa, né? Então fiz à mão, foi bem legal, assim. E, só que aí eu já vi, assim, que essas coisas de aplique, essa coisa do ponto caseado, eu acho lindo, mas eu não tenho muita paciência para isso, não. Eu gosto da coisa reta, da coisa, né, assim, que dá menos trabalho, vamos dizer. Esse é um lado meu que eu preciso mudar, sou meio preguiçosa. Mas aí eu fui fazendo, costurando pouco, assim, em alguns momentos da vida eu fazia algumas coisas, fiz muito, teve uma época que eu fiz aquelas bolsinhas japonesas, acho que é orinuno, que chama, que é tipo dobradura, né, com costura ali, dobradura de tecido com costura, e aquilo também foi muito legal, porque eram sempre duas cores, né, o tecido de fora e o tecido de dentro. Então aquilo assim, para brincar ali com as cores, para ver combinação, também era muito legal, eu adorava fazer aquilo, não, eu achava bonitinho também, mas assim, aquela coisa de ver os tecidos, como é que ia ficar, era um processo que eu sempre gostei muito, assim. Mas aí continuou, e quando a gente veio para cá, ficou muito tempo parada a máquina também. E o ano passado, agora vai fazer 8 anos que eu tô aqui em Curitiba de novo. De novo não, né? Porque eu só morei aqui quando era bem pequena. Mas o ano passado eu não sei por que eu resolvi ir atrás do quilting livre. Porque eu acho muito lindo o quilting livre, assim. Acho fantástico você pegar um tecido de uma cor só e transformar aquilo ali. Só que não, eu não tenho essa habilidade. Eu tentei, assim, eu acho que um pouco por essa falta de paciência também, eu falei, não é legal, mas para mim tem que ser costura reta e tem que ser aquela coisa firme ali, aquela coisa de deixar muito solta ali, não funciona. E até O que que acontecia quando você fazia assim? o quilting. Que você foi para o quilting livre, o que que acontecia? Isso é uma coisa que eu ia dizer que mudou, talvez até por causa dessa professora aí que está falando comigo. Eu acho que não tinha. Eu precisava, talvez, de mais constância para fazer aquilo, porque, óbvio, né? A gente não tem habilidade ali. É a mesma coisa a combinação de cores, né? Você não vai chegar e fazer, talvez. Tem gente que tem dom já, eu acredito que tem gente que tem essa facilidade. Eu não tinha, né, nem com as cores, nem com o quilting. E aí aquilo me travava. Eu queria sentar e fazer e aquilo sair perfeito. E óbvio que não é assim, né? Só que aí é que eu vejo o seu papel, assim, né? Na minha vida, assim, com o patchwork. Essa calma, sabe? Esse curso de quilting que fiz foi online também, mas era uma coisa, assim, mais técnica, eu não sei, não tinha essa identificação, como eu tenho contigo, assim, sabe? De aprender, de que não é só ali, né? Contigo, por exemplo, o curso não é só o patchwork, tem essa coisa da vida, essa coisa de reflexão, essa coisa calma, essa coisa de vamos devagarinho, vamos fazer. Então, eu não tinha esse relacionamento com a outra professora, digamos assim, não criou aquele clique. E aí eu talvez um dia, se eu ainda insistir nisso, quem sabe sai alguma coisa, né? No quilting, né? E foi justamente isso. Eu não sei se foi por causa de. Eu não sei hoje como é que apareceu a Casa Costurada ali para mim. Não sei se foi no Instagram, não lembro mais. No YouTube, não lembro. Sei que eu vi essas aulas, eu acho que foi no YouTube até. E foi justamente quando eu tinha comprado o curso de quilting. E aí, então, acho que foi a tua segunda jornada. E aí eu fiz a jornada, mas eu já tinha me proposto assim, eu falei, não, chega de eu ver coisa de curso, porque eu já fiz vários cursos pela internet, assim, tanto da educação dos meninos, outros cursos, assim, e eu falei, não, agora eu preciso, eu já sei muita coisa, eu preciso colocar em prática alguma coisa, só ficar, né, se alimentando das coisas não dá. Então eu tinha botado como meta que eu não ia mais comprar nada. Fazer curso nenhum, assim. Eu ia fazer, e até para eu fazer esse de quilting, eu falei, não, eu preciso me dedicar a isso. Se eu começar a misturar as coisas, não vai sair nenhuma nem outra, né? E aí foi por isso que eu resisti, assim, quando eu fiz a jornada, fiz o jogo americano, e eu queria muito, assim, mas aí eu não podia financeiramente,
eu não podia porque eu tinha prometido que eu ia fazer uma coisa de cada vez. E eu queria tentar o quilting, né? E aí deixei, eu acalmei meu coração, falei, não é a hora. Mas continuei te seguindo, assim, né? Maratonando aí as aulas do YouTube. E aí foi que quando teve eu sou da turma 3, né? Quando teve a terceira jornada, aí eu já tinha tentado quilting, eu vi assim, é bacana de fazer, mas tem alguns detalhes que eu não estou conseguindo acompanhar e eu vou deixar isso de lado por enquanto, né? E vou investir. Daí eu já estava guardando assim um pouquinho, um dinheirinho ali para fazer o curso, né? E aí foi que eu tô aí, desde a turma 3. Ô, Ana, Não lembro exatamente quando começou. Pode pois falar. pois é, você está falando essa coisa do quilting, né? Que você é, você falou essa questão da empatia com a professora e tal, mas e você falou muito essa questão da casa costurada, de ter esse outro lado, que é um lado da calma, que é um lado da gente fazer no tempo da gente, né? É, e aí eu queria te perguntar, porque você falou também que já tinha visto curso de outros cursos de patchwork na plataforma da Educar e tal. Então, o que que fez você decidir? Para que você me deu esse voto de confiança, né? Por que que você decidiu pela casa costurada? Uhum. Então, eu acho que isso também, né? Como diz a Bíblia lá, que tudo tem o seu tempo determinado para as coisas, né? E eu acho que talvez várias coisas, assim, né? Os meus filhos agora já estão um pouquinho maiores, eu tenho um tempo, não é que eu tenho tempo para dedicar para isso, mas já é um outro ritmo, né? Eu não tenho mais uma criança pequena, então eu posso ter esse tempo ali de sentar e fazer isso. Que eu falei, para mim essa coisa, essa empatia assim que eu tenho contigo, empatia não, né? Mas esse não sei, esse jeito de você falar, de você explicar, fechou comigo assim. Então isso para mim acho que foi o principal assim. E aí essa questão das cores, né? É uma coisa que eu tenho dificuldade, que nem eu falei. Eu acho que tem gente que tem esse dom que mesmo que não faça curso, vai conseguir pegar ali, pega um tecido, pega outro e fica uma coisa assim. Para mim é um pouquinho mais difícil. E eu vi que o teu trabalho é especialmente em cima disso, assim, né? E aí esse foi outro motivo também. E mas assim, eu ainda coloco que o principal é você. É o teu jeito, é essa maneira de ensinar e talvez de colocar um pouquinho da tua vida, de contar um pouquinho também, né? Porque a gente se identifica com algumas coisas também, né? E eu acho que esse foi o principal, assim. Mas eu E ver entendo. uma coisa, sabe assim, uma outra coisa assim, é ver uma coisa organizada, sabe? Porque tem muita gente que hoje em dia, né, se lança curso de todo tipo, assim. Mas eu acho, assim, uma coisa, a coisa da organização, de ter as coisas, que eu nem falei, como eu sou metódica, eu acho que ter essa coisa, assim, bem separada, bem organizada, bem ordenada, para mim também foi muito importante, assim, né? Apesar de, claro, antes de comprar o curso eu não conhecia lá dentro, né? Mas pelas lives mesmo que você faz antes da jornada, que você mostra ali o curso e tal, né? Na jornada, já deu para ver, assim, me identifiquei com isso também, foi importante, assim, para mim também, essa questão. Mas é legal isso que você está falando, assim, porque você está falando essa identificação, né? Porque tem coisas por trás aí dessa identificação, né? Que é claro que é isso. Agora você está conseguindo me explicar, né? Que essa questão da didática, essa questão Isso. da organização, porque existe um caminho de aprendizado mesmo, né? Uma coisa é eu saber fazer, outra coisa é eu te passar o meu conhecimento, né? E eu te passar o meu conhecimento, ele precisa ter uma organização para que qualquer pessoa consiga apreender aquele conhecimento e ter resultado, né? Então, talvez seja isso, né? Que você tenha enxergado assim, que, tipo assim, eu acho que eu vou ter resultado. Isso. E porque assim, por exemplo, a almofada, que para mim, até há pouco tempo que eu dizia assim para mim, não, eu só faço costura reta. Se tiver que fazer uma curva, não é comigo, não vou fazer,
Não adianta me dar que eu vou fazer. Mas no quilting você não fazia a costura curva? Pois é, eu acho que é por isso que eu desisti também, porque eu falei assim, não, eu preciso e eu não vou conseguir, sabe? E eu tenho um pouco de perfeccionismo, um pouco não, bastante, assim. Então, e é o que eu te falei, eu não tenho a paciência e ainda sou perfeccionista. Então, eu quero pegar uma coisa e fazer, quero que saia já lindo, e não acontece. Então, essa constância também, sabe? Eu sei que eu preciso. E, por exemplo, a almofada, né? Foi engraçado, porque eu tirei ela para fazer a semana passada, antes de você me convidar para a live. Eu tinha tirado, ela falou, não, agora eu vou fazer essa almofada. Porque eu tava com medo, até no curso lá eu comentei, ai, que medo dessa almofada. E assim, bem sinceramente, se eu tivesse fazendo curso, talvez com outra professora, com outra maneira de ensinar, talvez, eu teria desistido, eu acho. Porque eu tive que desmanchar algumas, eu ia costurar aquela curva ali, e o tecido do topo acabava ficando junto com o do viés, sabe? Eu desmanchei algumas vezes, assim. Esse exercício de desmanchar, de fazer de novo, alinhavar, eu pensei assim, gente do céu, capaz que eu vou alinhavar esse negócio. Mas alinhavei, sabe? Foi algo que, isso você me trouxe, assim, de ter atenção, de ter calma, sabe? E eu tinha imaginado assim, gente, eu vou alinhavar isso aí, eu vou passar 2 horas alinhavando. Não, E não é, é super rápido, né? E alinhavei e não morri. É isso que eu falei, eu teria desistido, eu teria feito algumas vezes ali, disse, gente, isso não é para mim, não vai dar certo, eu vou voltar só para manta, para almofada, para quadrinho, que é tudo reto, e pronto. E aí, mas porque eu vi assim, você parece a tua voz na cabeça, assim, né? Vamos, é o que você fala do lema lá da yoga, né? Sem pressa, sempre sem pressa. Sem pausa. Isso. Então eu falei, não, eu vou respirar fundo, eu vou organizar as coisas para que eu não tenha que fazer com pressa, né, também. E saiu e fiquei feliz e vou me arriscar a fazer outras para ficar melhores, né, do que essa dali. Mostra pra gente aí que tem gente que não sabe do que você tá falando, que almofada que é essa que você tá falando. Essa almofada. Só faltou costurar, não deu tempo aqui de fechar, mas aqui, ó. Essa é a almofada estrela. As curvinhas da almofada estrela, né? É. E aí eu tinha decidido também, porque eu sou metódica, mas algumas coisas eu mudo. Eu falei, eu não quero aquele viés grandão, eu diminuí um pouquinho o tamanho do viés, né? E aqui, às vezes, pela luz não dá para ver, mas ele tem um viés num tom um pouquinho mais escuro que esse aqui, mas eu também não queria tão escuro. Falei, não quero que fique tão cheguei o viés. E ela ficou, ela tem talvez alguns defeitos. Essa curvinha ficou mais bonitinha. Mas assim, a alegria de fazer isso aqui, de fazer esse quadrado aqui, o topo, gente do céu, quando eu fiz, eu podia ficar olhando para ele. Eu até pensei, acho que eu não vou pôr na almofada, eu vou fazer um quadrinho. Mas eu pensei, não, na almofada ele vai ficar ali também. O meu filho ontem veio, subiu aqui, porque é aqui do 3º andar, né? Ele subiu e disse, mãe, você terminou a almofada? Eu falei, terminei. Aí ele abraçou a almofada, assim, ele, mãe, ficou linda. E foi uma alegria. Ele tem 8 anos, o mais novo. Uhum. E assim, ó, por que eu comecei a fazer essa aqui? Porque a semana passada tava umas coisas assim meio pesadas, e eu falei, eu preciso de alguma coisa assim para me distrair, uma coisa mais livre assim, né? E aí você tinha falado justamente, né, que esse aqui ele não era tanto assim no processo ali, né, da casa costurada, que era mais livre, você pegar retalhos e ir costurando. E essa é uma dificuldade que eu já vi que eu tenho, porque eu não consegui fazer tão livre assim. Eu tenho que combinar coisas assim. Mas foi gostoso, foi muito bom de fazer tanto aqui quanto aproveitei muitos retalhos, né? E essa lateralzinha aqui ficou... Eu adorei, assim, gostei do resultado, gostei das cores. E foi bem prazeroso fazer, foi bem gostoso, assim. E eu tinha imprimido, o meu marido imprimiu para mim o molde e imprimiu menor, eu tive que imprimir de novo. E agora eu falei, eu vou fazer uma menorzinha para ficar com essa aqui, para ser a companheira dela, eu vou ter duas. Vou ter duas, vai ter a grande e vai ter a filhinha. Não sei se você viu lá no grupo do Facebook que teve uma aluna também que fez menor, ela fez uma pequenininha e fez... Pois é. Teve uma outra que fez mais arredondado, que ficou parecendo uma flor. Eu achei lindo aqui. Mas é o que eu falo, muito né? bacana.
a forma de fazer essa almofada, ela é um exercício de liberdade, né? Que você viu até na hora de fazer, eu acho que eu tenho você sabe do seu viés mais perfeccionista, então você entende que ali você pode, você vai ver, à medida que você for fazendo mais, você vai ver como que se Sim. dá uma soltada. Eu acho que essa questão da habilidade também, que é o que eu preciso, né? Que eu sei que eu não vai sair perfeito. Mas eu, assim, fiquei muito contente, porque eu achei, assim, que para as dificuldades que eu tive, assim, com as curvas, eu, assim, fiquei muito contente com o resultado. Eu achei que ela ia ficar mais esquisita, sabe? Eu achei que ela ia ficar, assim, sei lá, estranha. E ela ficou, eu amei, adorei ela. E eu fico muito feliz porque você falou da sua dificuldade com o quilt e você desistiu do quilt, mas você teve dificuldade na almofada estrela e não desistiu. Não desisti, exatamente. Essa é uma coisa, assim, das coisas da casa costurada que eu mais gosto, assim. Eu gostei de costurar, né, gosto de ver a peça pronta. Mas, assim, essa ideia do projeto, esse método que você trouxe, assim, eu podia passar o dia fazendo só isso. Se alguém não gosta de fazer essa parte, quiser me pagar para fazer isso, eu faço projeto e alguém costura. Porque é muito gostoso. Para mim foi uma alegria, assim. E eu estava até vendo hoje, eu peguei aqui o meu caderno, né? Porque eu anoto tudo também. E eu anotei aqui, ó, meu primeiro projeto, não dá para ver aqui, a Casa Costurada, dia 13 de setembro de 2021. Foi quando eu comecei a manta. Porque quando eu comprei o curso, eu assisti todas as aulas. Assisti todas, assim, lavando louça, limpando a casa, fui ouvindo tudo. E depois eu sentei, quando eu consegui daí comprar, né, um pouquinho de material, tudo. Eu falei, agora eu vou fazer. E o que que eu vou fazer? Eu falei, não, vou começar a manta. Porque também era uma coisa, assim, para mim, inimaginável. Fazer uma coisa grande. Porque eu tenho pressa das coisas. Eu falei, não, não vou fazer. Ainda é o meu desafio agora, é fazer uma manta para minha cama, né? Uma manta maior, assim. E porque essa aqui que eu fiz foi aquela, né, de sofá, assim, de 1,70 por 1,20. Mas, assim, eu não me imaginava nunca fazendo algo, assim, desse tamanho, Por sabe? quê? Por E quê, foi Ana? justamente por isso, eu acho que por essa falta parece que a coisa vai demorar demais, parece que eu não vou conseguir aqui, que fique perfeito, que fique bom, sabe? Que tipo, é muita costura. Será que eu vou dar conta de chegar de um lado até no outro com uma costura só? E aí o viés, eu pensava, gente, como é que eu vou pregar o viés nesse negócio inteiro? Porque o viés também, eu já fazia, assim, o viés manual, assim, só que eu nunca fazia também nessa tua técnica, eu cortava reto, né? Cortava faixas e fazia o viés. Só que as outras coisas que eu já fiz com viés, eu pregava e pregava o lado de trás na mão. E aí isso também pensava assim, gente, vou pregar esse viés na mão desse negócio enorme. Não é impossível também, né? Mas para mim já. E aí essa maneira de pregar o viés ali foi tão gostoso, foi tão bom assim também. E eu gostei, era os medos que eu tinha, da coisa começar a desandar ali, né? E na costura, por ser muito grande, né? Espaços muito grandes. E o viés ali também, eu pensei, gente, eu vou passar um mês costurando. E não foi bom, foi bem E, gostoso, assim. e você lembra em quanto tempo você conseguiu fazer, Ana? Eu não lembro porque eu não fiz, eu não foi assim, tipo, eu vou pegar hoje, vou fazer o projeto e vou, né, digamos assim, vou passar uma semana ou duas nesse trabalho. Porque por causa das coisas aqui em casa e tudo, eu fiz durante um tempo o projeto e para mim, que nem eu falei, é demorado o projeto porque eu sou muito detalhista. As coisas têm que estar muito, fechando muito assim. E aí, então eu me demorei nesse processo. Não sei te dizer quantas horas. É algo que eu tenho que na próxima eu vou pegar um caderninho e vou anotando assim para ter uma ideia até a própria almofada estrela, né? Para ver quanto tempo. Porque até um dia se eu for fazer, né? Para vender, eu preciso ter esses dados. Mas não sei te dizer quanto é que foi, não. Não, mas assim, é muito menos do que você imaginava, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. É que foi picado, né? Às vezes ela ficou ali 2, 3 semanas sem eu mexer e tal, mas foi com certeza, foi demorou Porque, bem menos do que eu imaginei. porque a E hoje eu almofada peguei. estrela. Pode Oi, falar. pode falar.
Não, pode falar. Não, porque a almofada estrela mesmo, que para você foi um desafio, você pegou nela a semana passada, ou essa semana, e hoje a sexta tá pronta, né? Já Exatamente. faz aquela costurinha ali, tá feita. Mostra pra gente a manta, Ana. A minha manta está aqui. Vou ver se eu consigo mostrar ela aqui, que não tem muito espaço aqui. Ah, mas Essa é a dá minha pra manta. ver. Deixa eu tirar a cadeira aqui e vir um pouquinho mais. É que é um cantinho que eu tenho aqui para costurar. E é o que a Então, gente não vai dar precisa, pra um ver. cantinho, É, né? essa é a minha manta, ó. Uhum. Ficou Tem muito aqui. bonita. É. E você está fazendo tudo dentro daquela ideia de coleção, porque você está usando a mesma harmonia que você usou para a almofada estrela, né, Ana? Sim, sim. Tá Foi, muito foi. linda. Eu até já tenho um pouco mais de tecido, assim, mas eu usei essas. Eu queria fazer as peças da casa costurada. Falei, não, essa primeira parte eu vou fazer. Eu preciso fazer a almofada quadrada ainda, né? Mas eu vou fazer. Aqui eu fiz a necessaire também. Eu usei né? Mudei Nossa, também o tamanho um pouquinho, tem algumas coisas que eu mudo. maravilhoso isso, porque eu tô vendo que você tá usando a base, mas está te dando autonomia também, né, Ana? Sim, ó. Isso eu acho bacana, assim, porque assim, a nossa professora, Ana Paula Blanc, ela faz os quiltings bem na costura, quase não aparente. Eu gosto, para mim, esse quilting é pouco, não é aquela coisa cheia, mas esse pouquinho assim com linha branca, para mim, eu gosto, sabe? Para mim, dá um toque assim especial, ó, na manta também, eu fiz, E ficou né? lindo, ficou É, lindo. eu gosto dele, então, né, no curso sempre você fala de fazer bem aqui em cima da costura, e é uma dificuldade que eu tenho também, porque eu já tentei uma vez fazer esse quilting bem na costura, e eu tenho dificuldade. Ele vai sair um pouquinho e eu não vou ficar contente com isso. Falei, não, então assim, aparente mesmo, eu gosto. Eu gosto desse branquinho ali aparecendo. Então é isso que eu acho bacana, assim, a gente tem essa liberdade no curso, né? A gente tem uma base, assim, que a gente vai usar igual, mas tem coisas que você vai mudando, vai É, botando um pouquinho de você ali, né? Nas coisas, né? exatamente. Você mudou aí o tamanho da necessaire, né? Isso é muito Isso. legal. Acho que foi a pequena. Não sei se foi a pequena, porque assim, elas eram. Acho que essas duas eram do mesmo. Opa, minha folha aqui. Elas eram do mesmo tamanho. Deixa eu pôr mais atrás aqui. Essa e essa aqui, né? Opa. E aí eu queria fazer ela, a menor eu diminuí, eu acho, o tamanho dela, né? E ficou, eu gostei. Essa aqui, quando tava o tecido ali, era que eu assim, eu falei, nossa, não devia ter escolhido outro jeito, não gostei. E foi a que eu achei mais linda, assim. Eu acho que a luz, assim, não dá para ver direito a cor, mas eu adorei. Não, Adorei ela. super dá para ver, tá Eu, linda. eu gostei. Esse é o xadrezinho. Amei usar os xadrez, né? Eu gostei bastante delas também. Aí, outra coisa, se eu ia dizer assim, ó, se você olha aqui, ó, olha o erro. Você vai olhar, talvez aí olhando não dá para ver. Mas assim, eu tinha o resto de manta R1 ainda, porque até o ano passado, até as aulas de quilting ali, eu não sabia que existia manta jade, manta de algodão. Para mim existia R1 e R2, era o que eu sempre comprei para fazer as coisas. E eu tinha um restinho de R1, eu falei, eu vou usar essa R1 para fazer a necessaire, não vou, porque eu tenho que usar ela de alguma maneira, né? Eu tenho que acabar com ela. E eu acho, hoje, pegando ela assim, eu falei, eu devia ter feito com a de algodão, que ela ia ficar mais maciazinha, assim, não sei. Eu acho, ali é uma dica também para quem só usa essas, tenta usar a outra, porque a manta, né, eu fiz com a âmbar, né, e É, eu é, comprei a jade também. é outra coisa costurar essas É, mantas. A gente isso, usar esse recheio, é outra costura, é outra sim, durabilidade da peça. é. Eu E acho, assim, é a mais fácil. macieza, assim, Ana, essas mantas que eu uso, que eu indico para vocês, né? A costura flui mais na máquina também, é sim, mais fácil, né, de também. passar na. Você Isso. sentiu quando você fez a manta?
Sim, sim, com certeza. Porque isso também é outra coisa importante assim de comentar. Antes do curso, eu tinha. Porque eu gosto dessa coisa livre de você poder criar, né? Que nem a manta ali foram formas totalmente aleatórias. Mas eu amo assim essa coisa, as estrelas do patchwork tradicional, sabe? Os triângulos de meio quadrado que você vai juntando e vai formando coisas. E o ano passado, antes de te conhecer, eu tinha começado, eu queria um quilting, um quilt para parede, assim, não sei se vou botar na sala, no quarto, ainda não sei. Só que aí eu pensei comigo assim, sem olhar em lugar nenhum, sem ninguém me dizer nada, eu pensei, vou usar, para parede, eu vou usar R2. Eu nunca tinha usado R2, falei, vou usar R2. Gente do céu! E aí eu fui fazer o quilting também na máquina, quilting reto, mas com o walking foot ali na máquina. Não vai, não vai. Não vai de jeito nenhum, o negócio não anda. Dói Então até eu o tive ombro. Dói até o ombro. exatamente. Nossa, aqui esse lado é. E aí eu tive que tirar, eu tirei a manta toda dele, botei a Jade daí nele, agora eu tô fazendo com a Jade. E desisti de fazer o quilting na máquina, mesmo que fosse reto, comecei a fazer o. Opa, ó, Nossa, tá? tá Eu lindo. gosto desses blocos assim, e eu comecei a fazer aqui, o quilting aqui vai aparecer quase pouquinho, mas eu comecei a fazer na mão. Também, esse eu sei que não vai ficar assim bom como deveria, porque eu nunca tinha feito assim à mão, mas eu tô gostando assim do resultado dele. E esse está sendo um exercício assim para mim justamente de parar, de fazer as coisas, sabe assim, respira, vamos fazer, não precisa ser rápido, não precisa terminar logo, vamos fazendo conforme dá. Então, está sendo um exercício para a vida, assim. Eu escolhi o tema como tema, né, para mim, para minha casa, assim, esse ano, atenção, né, de ter atenção nas coisas, e para ter atenção você precisa fazer, se você fizer acelerado, né, as coisas passam e você nem vê. E, e aí tá sendo um exercício para tudo, né? Na vida e também no pet, assim, de fazer com calma, de agora eu vou parar, eu vou estar atenta a isso, né? Não vou estar fazendo outra coisa junto. Então tá sendo bem legal. É, é exatamente isso que dá o tal do efeito terapêutico da costura, né? Isso. Porque quando eu brinco, né, que eu falo assim, eu quero fazer pet e ser feliz, e aí quando eu ordenei o curso o meu objetivo sempre foi fazer de uma forma lúdica, que vocês aprendessem, mas de uma forma gostosa, porque eu não vejo sentido a gente fazer uma coisa que a gente gosta e terminar destruída, né? Sim. E aí acaba que aquilo que você gosta começa a não te dar prazer, né? Então, essa questão da atenção focada, de você ali, que você conseguir esquecer dos problemas, você ter um tempo para você, só se for desse jeito que dá resultado. Então, não é simplesmente falar assim, a costura, o trabalho manual, ele é terapêutico. Ele é terapêutico se ele for feito dessa forma, né? Se você olhar dessa forma, né? Se Se você você ficar buscar dessa forma. enlouquecida, né, com a perfeição e com a correria, aí não é. Exatamente. E uma coisa que eu ia comentar, que hoje como eu peguei o caderno, falei, vou pegar se a gente precisa alguma coisa para live. E quando eu fui fazer a manta, eu fiz todo o passo a passo, né? De olhar que personalidade que eu queria dar para o pet, que harmonia, que paleta. E eu escrevi aqui, né? Personalidade que eu quero. Falei, eu quero algo leve, alegre, aconchegante, gracioso, vivo, porém calmo. E hoje foi legal, porque aí hoje eu olhei a manta, porque eu não tinha mais olhado isso ali, né? O que eu escrevi. E eu peguei a manta e falei, a manta me traz isso. Ela ficou dentro daquilo, do meu propósito para ela ali, né? De ter essa calma. E essa questão de ser como terapia, eu acho que é bacana porque você acaba se conhecendo também, né? Porque, por exemplo, assim, eu tenho dificuldade de pensar num pet, eu acho bonito, acho lindo. Eu olho lá, a Carmen faz aquelas colchas tão clarinhas, assim, eu acho maravilhoso. Mas toda vez que eu vou fazer alguma coisa, não adianta. Eu posso até começar pensando no claro, mas para mim eu preciso das cores vivas.
sabe? Nem as apagadas, nem as claras, eu preciso, nem as escuras, né? Eu preciso da cor viva, assim, sabe? Então, aqui tem o azul clarinho, né, na manta ali tudo, mas ele tem, né, tem essa cor, tem o laranja. Esse laranja não era para ser assim tão vivo, mas não achei outro. Mas assim, então, de você ver assim, por que que você, do que você busca, né, com isso, assim, nessas cores, a dificuldade, às vezes, de usar outras cores, né? As minhas caixas com os tecidos, o verde e o azul tá disparado, assim, é o que mais tem. A laranja e vermelho tem também, mas a de lilás tem 2 pedacinhos de retalho, assim, de nada. Então, amarelo é uma cor também que eu não me chama atenção. Então, tentar buscar outras coisas também, né? De buscar algo diferente. Você fez aquele exercício da gente fazer montar miniaturas ali com os livros da Kozak Naif, né? E foi engraçado porque estava pensando em algum projeto assim com cores diferentes. E eu falei, não, vou fazer claro dessa vez, vou fazer bem clarinho. E eu pensei, e aí fui vendo, eu até tirei prints de alguns filmes que eu tava vendo, que às vezes a menina tava com uma blusa branca, com uma listinha azul e uma amarela, e eu falei, é isso que eu quero. Tirei print e fui vendo várias coisas, assim, azul, clarinho e amarelo. E comprei tecido também não fiz ainda, mas comprei. E aí, quando você falou na live ali de fazer essa com base nos livros, achei uma capa que era justamente aquilo, né? Era justamente essas cores que já estavam na minha mente, assim. Então, a próxima coisa que eu quero fazer vai ser uma coisa assim, nesses tons claros de azul e amarelo ali, e para tentar sair um pouquinho também, né? Do que você, né? Dessa coisa que é cômoda para mim, né? Digamos, eu estou numa zona de conforto, trabalhar com azul e cores mais vibrantes, né? Pois é, e isso que você está falando é tão legal porque corrobora o que eu falo, né? Que trabalhar com as cores acaba que vai sendo um processo profundo, né, Ana? Porque são Sim. camadas e camadas, né? Quando a gente coloca, eu falo muito que eu acho bonito ver ali no grupo, o método é o mesmo, mas os projetos, cada um fica de um jeito, porque as pessoas são diferentes, né? Então eu acho que é muito isso. Você vai colocando quem você é ali e você vai descobrindo outras Ana Paulas ali dentro também, né? Porque é isso que você está querendo fazer agora. Quer dizer, por que eu estou usando só essas cores? Será que eu não posso usar um pouquinho mais? Será que eu não posso me jogar, né? Sair um pouquinho do perfeccionismo, errar, né? Porque quando o erro também ajuda a gente a aprender, né? Sim. É assim, errando que a gente vai melhorando também, né? Ó, na primeira jornada, eu fiz o jogo americano, né? Eu fiz em verde e azul. Aí ele tá meio amassadinho que tava tudo em cima. E aí também, outra coisa que eu mudei, né? Eu falei, atrás eu não vou fazer um tecido só. Eu fiz, quando eu enjoo usar desse lado, eu uso do outro, que aí também tem um charminho, mas um pouco mais discreto. E aí eu fiz 4 diferentes, os mesmos tecidos, mas as posições diferentes. E aí na segunda, ó, resolvi arriscar com laranja e vermelho. Então eu fiz essa daqui. E aí eu descobri também como eu gosto do laranja. E quando eu fui na loja comprar, eu tinha feito, fiz ali, montei o painel de visualização da manta, né? Tinha montado, e aí eu escolhi os retalhos que eu tinha em casa, eram esses grandes aqui, eu falei, eu quero nessas cores. E quando eu fui nas lojas, gente, eu não achava laranja. Eu acho que na época de pandemia também já diminuiu muito tecido, né? E a moça disse para mim assim, ela disse para mim assim, laranja é o que menos vende, ela disse para mim. E eu fiquei espantada, falei, como assim laranja é o que menos vende? Porque para mim o laranja, ele combina com tudo que você bota, o laranja dá uma vida, assim, né? Eu não gosto de laranja para usar roupa em mim, assim, não gosto, mas no pet eu sempre penso em azul e laranja. E aí fui que eu escolhi essa cor bem escura, que não era para ser, mas era o que eu achei lá, né? E aí eu queria mostrar também essa questão de mudança, né? Esse foi o projeto inicial, né, da miniatura da manta. E aí quando eu fui cortando, às vezes a gente corta errado uma medida, e aí você precisa botar um outro tecido ali para complementar. Então ela não ficou exatamente nessa forma que eu fiz. Mas ficou bom e não me incomodou,
isso aqui é um norte, né? Ele te dá um norte, Isso, mas não é aquela coisa assim, tem que ser. Senão exatamente. desmancha tudo e faz de novo. É, porque o método é livre, né? Ele permite o erro, né? Exatamente. É um erro que não é erro às vezes, né? Um erro que talvez em outros tempos eu olhasse como erro. E naquela minha rigidez eu ia dizer, não, eu vou desmanchar e vou ter que fazer igual. E não precisa, né? E aí daí saiu a necessaire, ó, essas foram as últimas que eu fiz, que foram para as necessaire. Aí aquela coisa que você falou de experimentando, né? Que eu tentei botar um pouquinho de cada cor. Aqui eu já deixei as mais clarinhas, só com azul mais claro. Aí aqui ficou um pouquinho mais escuro já e mais tom de azul do que laranja. Essa aqui eu não gostei muito, achei esse laranja aí não. Até hoje eu olho para eles, não era o que eu queria. Mas não é só Essa isso. daqui. Quer ver? Oi? Volta ela. Não é só isso. Não é que você não gostou do laranja. Ela tem pouco contraste. Tá tudo vivo aí. E tudo que Sim, você fez, também. você gosta dos tons vivos, mas você tá sabendo fazer o contraste. Você tá colocando alguma coisa clara ali, né? Sim. Então, talvez por É. isso você não tenha gostado dessa. Não sei, achei que não. Porque ele é um laranja, apesar de vivo, ele vai correndo um pouquinho lá para dentro do prédio, para os tons cinzas. Acho que É, no vídeo não dá para ver bem, mas aqui eu vejo que ele tem um pouco de apagado, assim, apesar de ele é ele ser vibrante. mais É. triste. E esse aqui eu achei bonito, assim, mas aí quando eu li ali, justamente naquilo que eu queria colocar no pet, que era de ser vivo, de ser alegre, eu falei, não, ele tá calmo, mas tá calmo demais. Não é o que eu Olha, queria. olha como que o sentimento norteia a gente, né? A Sim. sensação. Exatamente. Esse aqui também, achei que muito clarinho, né? E esse aqui eu gostei dele, assim, achei. Quando você fala Também. das coisas de informação de moda, assim, para aquela necessaire maior, eu olhei assim, eu falei, esse aqui eu acho que tem essa coisa assim de moda. Mas aí escolhi as outras ali, e aí, de novo, né? No processo, você faz a forma, você desenha, e aí na hora de cortar, você muda um pouquinho, você olha e vê que ficou diferente, que ficou bom. A gente é assim é muito bom, é muito gostoso de fazer esse processo ali do projeto, da miniatura, até de usar, né, de montar o painel, de buscar essas referências. É muito gostoso, assim. Eu sei que tem gente que às vezes não gosta, né? Eu vejo que tem gente que às vezes comenta, né? Ah, isso demora muito. E não é. Para mim, é a parte mais gostosa de todas, Essa esse parte, processo. ela parece uma brincadeira, né? Ela é muito gostosa mesmo. E é ela que dá o resultado, né? Sim. Você acha que seria possível você ter os resultados que você tem sem o projeto? Não, Do jeito, né? eu até fazia, eu tenho um caderno ali, eu fazia os projetos para as coisas que eu queria fazer, até com medidas, no quadriculado e tudo. Mas essa coisa da miniatura e de você buscar, até mesmo o painel de visualização, né, que você vai colocar ali, não é só a cor que você gosta, mas também você vai pegar imagens que tragam isso, né, essa sensação que você quer passar, assim. É bem gostoso, assim. Realmente acho que não sairia a mesma coisa se eu só botasse um tecido do lado do outro, né? Como você falou que a gente Exatamente, faz, né? É. exatamente. Você Uhum. acha que você teria conseguido, Ana Paula, criar isso tudo sozinha, assim, sem. Não, e eu ia estar parada, eu nem ia estar, não ia estar caminhando, eu acho. Eu ia continuar naquela coisa de vez em quando fazer por fazer, e aí, né, de ir lá na loja e olhar o tecido e aquela coisa do composê, né, que vem pronto, que também é bonito, eu não acho feio, Não, né? As não, pessoas feio de veem jeito isso, nenhum, né? só que Não aí é você vê feio. assim, você fez uma coisa, o outro vizinho fez outra peça, mas é a mesma coisa, porque tá igual, todo mundo comprou aquele composê, né? E aí o que você faz ali na casa costurada, com as técnicas e tudo, é algo teu, é algo exclusivo. Exclusivo. Eu E, acho que nem a gente consegue repetir, porque quando eu for na loja não vai mais ter esses tecidos, né? Ele vai ser parecido, mas não vai ser a mesma coisa. é, é exclusivo o método que ajuda você a fazer uma peça exclusiva, né? Sim, E, exatamente. e você está falando, né? Você falou da didática e tal. Você acredita, Ana? Porque você falou que você ficou ali. Estou pegando o que você me trouxe, né? Uhum. Que você
não finalizou, o quilting, aquele curso ali não te levou, né, aonde você queria e tal. E você acha que com o método da casa costurada, você acredita que todo mundo é capaz? Com certeza. Se você, né, é aquela coisa, né? Nenhum curso que você compra, se você deixar ali, né, ele não vai fazer por você, né? Se você se colocar ali e especialmente experimentar, né? Porque se você faz e você pensa, não, essa etapa eu vou pular porque eu não gosto, não vai sair, né? Não vai ser a mesma coisa, você vai continuar no mesmo, na verdade, você vai ter gastado e vai continuar no mesmo, né? E eu acho que com certeza vai dar outra realidade, né? Você olhar pro aqui o círculo cromático, né? Você entender, você buscar referências nas coisas, assim, que nem eu, né, postei semana passada ali, eu estava guardando o pudim ali, o creme de abacate no potinho ali, eu olhei, gente do céu, que coisa mais linda, eu quero um pet dessa cor. E aí já pensei na harmonia, né? Pensei, que esse é uma harmonia análoga, né? É o verde com azul. Claro, o verde com azul é o que eu sempre penso, né? Mas é um outro olhar, assim. Eu acho que talvez as pessoas até em algum momento cheguem em bons resultados, quer dizer, chegam, né, em bons resultados, mas até o tempo, né, que você leva para chegar nesse resultado, para planejar alguma coisa, eu acho que muda, né? Você encurta caminhos ali, né? E vai ousar, e especialmente isso de você vai acabar em algum momento ousando coisas que se você só fosse na loja, assim, olhar os tecidos e, vou pegar esse com esse, você vai sempre pegar os mesmos, né? Quando você tem aqui, você vê o leque de possibilidades, né? E aí a aula lá que você fala do edifício, né? E que vai mostrando o que são as cores apagadas, que, né? Que não estão muito na perto da janela, as mais escuras, que estão lá embaixo da terra, as mais claras. Então, não tem como dar errado, assim, né? Vai com certeza. Eu recomendo, assim, eu acho que todo mundo que tem essa possibilidade e que quer, né, melhorar e fazer algo diferente, vale a pena, sim, com certeza. É muito Ana, gostoso. que bom. Me fala uma coisa, e você teve alguma dúvida na hora da compra? Assim, tinha alguma coisa que te parava? O que você achou do valor do curso? Não. Na primeira vez eu não fiz que nem eu falei, eu tinha botado propósitos e aí eu fiquei calma com isso. Eu falei, não, o curso não vai acabar agora, em algum momento eu vou fazer, e na próxima, né, já deu certo. Mas assim, essa questão de valor, primeiro assim, a própria jornada que você. Quando eu assisti a jornada a primeira vez, e depois eu já assisti algumas outras vezes, eu penso assim, gente, a primeira vez eu lembro assim, mas o que sobrou para o curso? O que sobrou para o curso? Sério mesmo que eu pensei isso. Eu falei, credo, mas para que eu vou pagar se ela já deu tudo aqui? Né? Porque já é uma quantidade de informação assim fora do comum, né? Só aquilo ali já é uma parte do curso que você dá gratuitamente, né? Eu acho assim. E essa questão de valor, eu acho que é um pouco relativo, porque na primeira vez, por exemplo, eu não tinha aquele valor. Então, para mim, não, tá caro, mas tá caro não é que não vale, né? Tá caro agora, eu não tenho esse valor para investir nisso, né? Agora, eu fui esses dias calcular, eu peguei o valor, né, que eu paguei e dividi pelo número de aulas. Gente, deu R$ 9 por aula. R$ 9, gente, que nem se eu tiver que ir lá no centro pagar uma aula, né? Vou pegar ônibus só de ida e volta aqui em Curitiba, eu vou gastar mais que isso já, e mais vou pagar a aula ainda por cima, que vai ser, sei lá, R$ 100, R$ 80, né? Cada aula, né? Então, assim, o curso não, eu acho que comparando a quantidade de conteúdo, a forma como é ensinado, eu acho que não, ele tem valor, ele tem esse valor, sabe? E eu acho que é uma coisa que aqui no Brasil a gente quer muitas coisas de graça, acho que é coisa do brasileiro, né? De querer ganhar as coisas, assim, né? Apareceu algum sorteio, o pessoal tá lá clicando, compartilhando, porque eu quero ganhar isso. Mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa, assim, que é honrar o trabalho, né, do outro. Da mesma maneira que eu vou, por exemplo, fazer uma colcha dessa aqui, e eu não vou, por exemplo, vou vender por R$ 100, R$ 200, eu vou pagar o meu material e olhe lá, né? Só que muita gente vai olhar e dizer, nossa, mas na loja ali eu compro por 150, na loja industrializada, né? Com mais um monte igual
e tal, e que não é tão gostosa, não tem todo esse carinho. Então, é relativo isso de valor, mas eu acho importante a gente ter esse olhar, assim, da valorização do trabalho da outra pessoa, né? Da mesma forma que você quer o teu trabalho valorizado, esse é o teu trabalho também, que não foi, assim, do dia para a noite, né? Você não acordou assim, ah, vou fazer isso. Né? E não é só a questão do curso, né? Porque o curso você gravou uma vez, está gravado. Mas assim, todo o que tem por trás, né? As pessoas que estão trabalhando para isso, eu acho que vale e que dá para pagar de olho fechado. Você sabe que tem uma coisa também que eu acho que tem muito isso, que é muito cultural. Quando a gente... O de graça, às vezes, a gente não cria um compromisso. Ele não gera um comprometimento da gente. Sim. Então, tem muita coisa que para a gente ter resultado, a gente tem que pagar. Tem que pagar e tem essa questão do tempo também, né? Porque quando começaram esses cursos online, eu lembro que a maioria dos acessos era vitalício. Então você compra e você vai ter direito de acessar o resto da vida. E aí você pensa assim, não, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Agora sim, não, eu tenho 1 ano, eu tenho 2 anos, né? Geralmente cursos assim. E aí você diz, não, eu tenho que fazer porque daqui a pouco eu não tenho mais. Então vamos lá, vamos. Você se movimenta, né? E é o que eu falo, né? 2 coisas. Uma, que eu não acredito no acesso vitalício, que eu falo assim, gente, mas até eu morrer ou até você morrer, né? Como é que é isso? E outra coisa que eu falo muito, assim, que eu dou a mão para vocês, mas eu dou uma empurrada também, né? Que é essa micropressão, quer dizer, você falou assim, ah, fiz no meu tempo, é muito gostoso, essa questão de eu ter a calma, isso tudo você aprendeu, mas ter calma para fazer não é largar, né? Sim. É sempre, né? É sem pressa, mas é sempre. Exatamente. A gente tem um compromisso. A gente pode ir com calma e ir com compromisso, né? Mas, Ana, eu queria... Você falou uma coisa, né? Que você falou assim da jornada, né? Você falou assim, nossa, mas ela já deu tudo, o que é que vai sobrar para o curso, né? E aí me conta, assim, você tinha essa sensação e quando você entrou para o curso, e aí o que você entendeu disso? Assim? Ah, daí tem muito mais. Eu penso assim, gente, a nossa visão é curta. Eu achei que aquilo lá já era tudo. Já dá para fazer muita coisa, só com aquilo lá, né? Porque você dá uma geral do método ali. Mas outra coisa que para mim é importante é conhecer a história das coisas, assim, né? Então, toda essa introdução ali que você dá e da onde veio cada coisa, o fazendo pet com os grandes mestres, né? E nossa, quando eu vi aquela aula de Fibonacci, eu pensei, meu Deus, eu adoro matemática e eu nunca ia pensar aquilo no patchwork, né? E, então é muita coisa. E não só esses extras, né? A questão do lugar, né? Eu já tinha separado para mim esse cantinho aqui. Eu tô no ático aqui da minha casa, então é um lugar que é assim, quarto de visita, escritório não, mas é biblioteca, porque meu marido tem mais de 5.000 livros e tá tudo aqui. É o cantinho de bagunça, é o quarto de brinquedo, tem de tudo aqui. Tem até um dinossauro de 1 metro e pouco ali na minha frente. Mas chegou um momento que eu separei esse espaço, mas ele não estava organizado, assim. Quando a gente assistiu aquele teu bônus lá de como montar, eu falei, nossa, dá para fazer tanta coisa. Aí comprei as caixas para os tecidos, né? Coisa baratinha, mas né, transparente para visualizar. Que já super vale, o Fazendo Pets com os Grandes Mestres, e as próprias aulas em si, né? Que é tudo bem filmadinho, gente, assim, de pertinho. A gente consegue ver como... Que nem para fazer as necessaires, eu já tinha... Essas também, eu já tinha começado a fazer, já tinha feito o topo, agora faltava colocar o zíper e fechar. E ficou meses ali que eu não tinha terminado. Mas aí, tipo, você vai, você volta... É a diferença do curso presencial, né? Porque no curso presencial você vai lá, faz uma e quando você chega a fazer de novo, e agora? Porque uma que você não consegue fazer e anotar ao mesmo tempo, né? Então você tem que ficar com o que você aprendeu lá. E ali eu voltei, algumas coisas eu tive dúvida, vi de novo. E fora que eu gosto de ouvir as tuas aulas, tem aulas que eu já assisti várias vezes no YouTube lá também, as que estão gratuitas, eu sempre volto de novo para assistir. Então, é muito conteúdo, gente, é bastante coisa. Eu acho que porque a minha turma 3 agora já deve estar na 6 ou 7, né? E tem mais coisa que eu já estou
louca para conseguir a questão da precificação, outros bônus, né? Eu sei que o curso já aumentou. Então, esses R$ 9 ali que eu falei já diminuiu, porque agora já tem mais aulas. Verdade. É. E é muito didático, é muito tranquilo, né? Não é aquela coisa de chicote, que nem você diz, né? Não, faz e faz perfeito, fica 2 horas em cima daquele zíper, porque é muito, é diferente, é leve, assim, é gostoso de costurar com a Ana junto aqui do lado, no celular. Não, Deus me livre de chicote, né? Pelo amor de Deus. Já passei muito Uhum. tempo assim, sabe? Com o chicote na mão, mas agora não. Então, eu ainda tenho um pouquinho, às vezes, mas já me libertei, assim. Ô, Ana, me fala quais resultados, né? Quais transformações que a Casa Costurada trouxe para a sua vida? Como é que você se sente agora? O que que você acha que era impossível antes e que agora é possível para você? Pô, era possível fazer uma manta, era impossível fazer uma almofada estrela. Era impossível eu sair, acho que da minha zona de conforto, assim, sabe? De fazer só as coisas, digamos assim, só as coisas que eu quero, retas, simples, que são fáceis, digamos assim, sabe? Porque é uma coisa minha, assim, de preguiça. É uma coisa que eu tô olhando mais para mim nesse sentido, não só por causa do pet, né? De que eu preciso me levantar e caminhar atrás das coisas também, né? Porque eu tenho muito essa coisa de eu tô bem aqui e tá bom. E eu acho que me ajudou nisso, sabe? Não é um processo que é só a casa costurada, mas me ajudou nisso. Que nem eu falei, porque eu vi que eu não preciso fazer atropelado, que eu não preciso fazer, eu nem vou conseguir fazer perfeito, né? Mas eu vou fazer o melhor que eu posso e consigo me mexer, consigo dar movimento, digamos assim, para as coisas que eu até então era muito fácil para mim assim dizer, não, isso é difícil, eu não vou fazer. Ah, isso eu não gosto, eu não vou fazer, sabe? E tem coisas que são necessárias, tem coisas que são possíveis, né? E que se a gente ficar nessa zona de conforto aí, não vai para frente. Então, para mim, assim, essa leveza e esse caminhar constante, assim, sabe, de ir atrás das coisas, de refletir também, porque eu sempre tive muito essa coisa de sensibilidade, assim, no sentido de gostar das coisas, por exemplo, poesia, né? Então agora eu comecei ali as últimas duas eco bags que eu fiz mais coisas que eu já dei e que eu não, nem fotografei às vezes, sabe? Depois do curso. Então aqui estão as peças que eu fiz, mas tem outras coisas. Mas tem as eco bags, eu fiz duas, que foi muito gostoso de fazer. E aí procurei uma poesia, sabe, para colocar. Falei, não, o que que é essa, né, esse pet que eu fiz aqui me traz de sentimento e tudo. Procurei poesia que eu achasse que tinha a ver com aquilo. Então me trouxe isso também, porque era uma coisa que tinha ficado lá na minha adolescência, né? Eu tinha caderno de poesia com uma amiga minha e aí, sei lá, vem a vida, você vai fazendo outras coisas, tem trabalho depois, tem filho, tudo, você vai deixando algumas coisas, você não dá atenção para algumas coisas, né? É. E aí, com essa meta de dar atenção e de voltar para essa sensibilidade, essas coisas sensíveis, assim, da beleza, do artesanal, do fazer à mão, eu sempre gostei muito dessa coisa das cores, né? Uma das coisas que eu aprendi com essa minha amiga lá também em Porto Alegre foi o mosaico, então também era uma coisa assim que eu amei fazer. Agora, escolhi, né? Como você fala que é importante escolher, eu falei, não, vou escolher entre o mosaico e o pet, eu vou ficar com o pet, mas eu gosto ainda E por que do você escolheu o mosaico. pet, Ana? Ai, não sei, talvez achei mais fácil, assim, de ter as coisas. O mosaico, querendo ou não, você tem que trabalhar ali com outras coisas, por exemplo, um rejunte, ou dependendo do que você vai fazer ali, o cimento, aquela coisa mais dura, mais. Não sei, o pet, eu acho o tecido, né? Essa coisa do tecido, essa coisa sei lá, me parece mais leve, me parece que eu consigo alcançar também mais lugares, talvez, né? E aí o pet foi o Talvez escolhido. você está falando aí de poesia, né? Que você é sensível, talvez essa questão até da sensação, né? Porque a sensação do tecido, né? Do Isso, aconchego, você é tá num bem isso. lugar que faz frio, né? Eu acho que Sim. pode ser que essas coisas todas, né? Eu acho bonito isso que você está falando, dessa, dessa sensibilidade toda que vai despertando, porque
o trabalho manual, por exemplo, aqui a gente está falando da costura, né, e das cores, mas ele vai sempre além daquilo, né? Inclusive, quando eu falei ali, né, do que você traz no curso, essa coisa da história, para mim, essa questão ali que você trouxe, né, até das técnicas japonesas e de como aquele processo que eles tinham ali, tipo, eles não criaram patchwork, senão vou fazer uma coisa bonita, né, que nem é o que a gente usa hoje, né, mas essa coisa funcional, tá? Porque para mim também, eu tenho uma coisa muito prática, assim, também, tipo, as coisas elas têm que servir para alguma coisa, não é só, né, só o fazer. Tem, claro, você faz um quilt para botar na parede, ele vai servir para enfeitar. Mas, assim, além disso, aquela coisa de que tem que ter uma utilidade, né? E aí eu achei muito interessante, assim, de refletir sobre isso, né? De que eles faziam esses remendos ali, que são belíssimos e que hoje se usa como artesanato e arte, mas era uma necessidade, na verdade, né? Nasceu da Então, necessidade, né? E eu isso, acho que a gente... muito... eu acho legal, é um resgate, né? Eu acho que a gente está vivendo muito um resgate, né? Nessa questão da necessidade. E aí a gente vai dando outros usos para aquilo, mas a gente olhar para trás, a gente não é ficar presa no passado, mas a gente olhar e entender é muito legal, né? E ver o caminho, né, que chegou até aqui, né? Como é que a gente teria isso se não fosse, né, essas outras, né, tudo que veio atrás, né, e as tradições. Eu li um livro com os meninos, a gente faz leitura eu faço leitura em voz alta para os meninos aqui na hora do almoço, e a gente terminou de ler aquele livro O Jovem Fazendeiro. E assim, eles gostaram, mas é um livro um pouquinho mais devagar, assim, mas eu achei assim fantástico aquele livro, porque ele conta a história do menino na fazenda e de como era, acho que é no Canadá, se eu não me engano, como era a vida deles, assim, aquela rotina de cada estação, né? Então, na primavera a gente faz isso, no inverno a gente faz tal coisa, e a mãe que eles tosquiavam as ovelhas, a mãe que fazia pegava a lã e mandava para algum lugar para fazer o fio, daí o fio vinha para casa e ela fazia os tecidos para fazer a roupa, né, de todo mundo. E o sapateiro que tinha que passar nas fazendas e vir trazendo, fazendo, né, os sapatos para o ano, digamos, da família, e aí eles escolhiam lá que cor que eles queriam. Então, essa coisa, assim, tudo manual, né, e você pensa que eles viviam do que eles plantavam, literalmente, né, não só comer, mas até a questão da roupa que vestia, tudo assim. Nossa, foi muito, muito, muito bacana, assim, de ver e pensar no pet também, nas coisas que a gente faz e na história que tem por trás, né? Chama O Jovem Fazendeiro? O Jovem Fazendeiro. É Olha que Laura legal. Ingalls, eu acho que é. É uma coleção, acho que são 8 livros, esse é o segundo. Eu não li o primeiro, mas a gente leu o segundo. E a história, na verdade, ela conta a história, ela não é a história real, mas ela se baseia na vida do marido dela, né? De como foi a infância dele e tudo. É Como que muito chama bonito. a autora? É Laura, acho que é Ingalls. Acho que é Laura Ingalls. Você sabe Eu acho que... que esse livro está esgotado, não sei se tem ele, eu até emprestei de uma amiga minha. Mas é um livro de literatura, assim, né? De história. Mas é muito gostoso, muito legal. Eles faziam o trenó que eles iam andar, aí aquela coisa da criança que ela ia para a escola, mas e as turmas, né? Os pequenos iam com os grandes, os desafios. É bem gostoso, uma leitura bem bacana, assim. Nossa, dá para a gente conversar aqui o dia inteiro disso. Você Dá. sabe que você sabe que essa questão, né, de você fazer tudo, a gente não precisa, né, chegar a tanto, porque a vida já Sim, mudou e graças a sim, Deus, né? Mas é um poder, né, Ana? A gente saber fazer, né? Eu acho muito sim. poderoso a gente transformar. A minha bisavó, mãe do meu avô, ela fazia. Era uma família eles eram muito pobres, então eles plantavam o algodão, colhiam, ela fiava, ela fazia o fio, ela fazia o tecido e ela fazia as roupas, né? Para os Ah, que filhos, legal. né? Então, eu lembro demais do meu avô contar isso, que era uma vida dura, mas eles tinham tudo, né? Porque como eles tinham essa possibilidade de plantar, eles tinham tudo porque a mãe sabia, a minha bisavó sabia fazer, né?
Essas E até uma histórias. reflexão assim, né, de como é que hoje a gente tem tanta facilidade e a gente fica botando mais coisa na vida e não dá conta das coisas, gente. Ai, A máquina de lavar, só a máquina de lavar, se a gente tivesse mais nada, tivesse só a máquina de lavar roupa, a gente já teria muito mais, né, muito mais tempo do que as avós lá tinham, enfim. A minha avó tinha é, aqueles ferros de botar brasa dentro que você tinha que balançar. Então, exatamente. ok, hoje a gente não passa mais roupa, mas é assim uma reflexão e foi um livrinho que trouxe bastante coisa assim para mim também. E, tem momentos até que eu segurei, assim, me emocionei, sabe, de pensar até nos meninos, na relação com eles. E depois acabei comentando com eles que foi emocionante. Eu quase chorei assim lendo. E foi muito legal. E me trouxe essas reflexões do curso também, de como é que é o fazer o manual, né? De você estar trabalhando, de você. Hoje a gente quer ociosidade, né? Que é tempo livre, quer. E às vezes, na verdade, você pode ter né? Você fala do ócio criativo lá do livro do. Domênico Acho De que eu não Masi. lembro. Isso, Domênico De exatamente, a gente tem Masi. esse livro aí. E, você pode criar, né? Com as coisas. E eu vejo assim também, né? Porque para mim essa questão da espiritualidade é muito importante. Então, Deus é o criador de todas as coisas, né? Ele fez tudo do nada, né? Ele criou do nada. Ele não pegou ideia, não copiou, não se inspirou em ninguém. Ele fez. Mas ele deixou as coisas. A gente não vai conseguir criar do nada, né? Mas ele deixou as coisas para a gente se inspirar, né? E para a gente também tem esse poder criativo, assim, né? Que nem eu falei de novo, para algumas pessoas é mais fácil e é mais natural, mas não é impossível para ninguém, né? Você pode ali com um pouquinho de dedicação, com um pouquinho de calma, se debruçar nas coisas e aprender e fazer coisas lindas, né? E que nem você falou ali, para que a gente faz pet, né? Para presentear, para levar alegria para as outras pessoas também. É muito. Essa minha É, amiga alemã que me ensinou a costurar ali, quando ela voltou para a Alemanha, eles voltaram, eu fiz 2 almofadas. Nossa, eu amo aquelas almofadas, ficaram muito lindas, muito coloridas. Está lá no meu perfil, ali tem as fotos dela. E eu fiz para ela levar também, e eu sei que ela vai olhar aquilo com muito carinho, ela deve olhar aquilo com carinho, porque ela tem né, esse olhar sensível também para essas coisas. E foi muito, muito bacana, assim, tudo que eu já fiz, que eu já dei. A maioria das coisas eu fiz, eu dei. mas Mas é gostoso. são presentes inesquecíveis, né, Ana? Sim, Eu sim, sempre, várias lives eu conto aqui da minha madrinha, né, da tia sim. Tereza, que ela faleceu durante a pandemia, não por causa da pandemia, mas já estava bem idosa e tal. E esse ano ela faleceu, tem um ano. E no começo desse ano, minha mãe foi, ela era do interior, minha mãe foi para lá, que as minhas primas todas moram lá, e as meninas mandaram para mim a última peça que ela fez, porque ela costurava muito para doação e tal, e ela estava fazendo uns paninhos de cobrir alimento, uns paninhos de mesa, assim, e as meninas mandaram, falaram, essa foi a última peça, é o que sobrou do que a mamãe fez. Então, você imagina, depois que ela faleceu, eu ainda ganhei um presente que ela fez. Imagina, olha o valor disso, que ela fez com as próprias mãos. Eu tenho a minha avó materna, ela fazia muito crochê, fazia crochê, tricô e ela chamava de broia, não sei como é que se chama no resto do Brasil. É quase um macramê, mas ele é no pano de prato. Ela desfiava um pano de prato e fazia aquelas. Era um macramê, um mini macramê, vamos dizer assim, né? Eu tenho coisas dela aqui, eu tenho as toalhinhas de crochê que tá no meu projeto fazer quadrinhos. Eu quero botar, fazer, né? Eu uso algumas toalhinhas, eu uso mas algumas eu quero fazer um crochêzinho. A minha avó materna fazia aqueles, sabe eles moravam em roça, interior, a gente tinha que ir de carroça lá, assim. E ela fazia aqueles tapetinhos que você trança, sabe? Ela pegava roupa velha, é de novo a questão da utilidade, né? E da necessidade. Da Ela necessidade. pegava roupa velha que estava rasgada, enfim, aí fazia aqueles. Hoje tem o fio de malha, né? Eles faziam É, que fio de são malha, as vamos dizer, tiras, né? antigamente. Você vai Isso. trançando, né? Exatamente. A minha avó materna fazia isso, então já tem essa coisa do artesanal aí né, da minha mãe, a minha irmã é muito criativa também. A minha irmã tem uma naturalidade maior para fazer as coisas, ela tem uma habilidade assim ela nunca estudou muito assim, mas ela tem mais jeito do que eu, inclusive. Eu tenho que ter um esforçozinho maior.
para ser criativa. Ela já tem um pouco mais natural, assim. Mas tem, É, tá na família, assim, isso. mas agora você tem um método, né, para você seguir. Sim. Ai, é muito bom, é muito gostoso, gente. A gente se encanta, assim. A Ana fala sempre, né? Ai, você pode tirar 15 minutos por dia. Gente, eu não consigo ficar 15 minutos, eu não consigo ficar só 15 minutos. A gente fica e quer fazer mais, quer seguir, porque é muito, muito bom, assim. É Ai, muito que bom. delícia. Ô, Ana, muito obrigada. A gente já está caminhando para o final aqui. Você quer me perguntar alguma coisa? Ou se você não quiser me perguntar, se você quer deixar alguma mensagem para quem está ouvindo a gente? Ah, perguntar, eu acho que não, não tem nada assim. Mas de mensagem eu queria dizer assim que cada uma assim, às vezes as coisas aparecem, que nem eu falei, as oportunidades aparecem, né, de jornada e tudo, você quer fazer e às vezes não dá, né? Mas que você não fique só naquele não dá, né? Que você vá atrás, né? Nem que você tenha que economizar ali, juntar um pouquinho, um ano, mais tempo, dependendo do que você, da tua, né? Do teu momento ali, mas que você busque, assim, é algo. A gente já viu testemunhos, né? Das outras pet stars aí de quanta coisa que mudou, né? Em depressão e tudo, assim, o quanto é gostoso. E de novo eu digo assim, não é só o costurar, não é só a técnica, eu vou costurar e então vou ficar bem. Mas essas reflexões todas que a Ana traz, a maneira como ela traz, isso eu acho que faz toda a diferença, assim. Vai ter outros cursos, né? Tem de outras pessoas, enfim. E talvez as pessoas se identifiquem também, mas eu acho que vale muito a pena, assim, sabe? De ter esse tempinho, mesmo que você não vá se dedicar, né? Fazer uma coach, tem gente que faz em 2 dias, mesmo que você leve 6 meses ali fazendo um pouquinho a cada dia, mas que você coloque o coração também nisso, né? De refletir, de trazer coisas para a tua vida, assim, do que é, de relacionar com a tua vida ali, as costuras, o que você faz. E é muito bom quando você vê uma coisa pronta, né? Que nem eu falei, eu vi aquele pet ali da almofada e você tem vontade de ficar olhando para ele. Eu falei, não sei se todo mundo ia ter essa sensação de olhar, mas quando eu olhava assim, até o avesso, né? Eu acho que o patchwork até o avesso, você olha assim, e você pensa, eu vou botar no quadrinho do lado avesso, que tá tão bonito. É lindo. Essa almofada aí é um troféu, né, Ana? É o troféu, exatamente. Eu nunca imaginei que eu ia fazer e assim, podia ter parado e dito assim, não, eu fiz, eu gostei, foi difícil, mas agora deu. Não, eu quero fazer mais delas, eu quero arriscar aí e sair do meu conforto aí também, das coisas que são mais fáceis, né? Que coisa boa. Ô, Então vamos Ana, lá, muito gente. obrigada. Eu só vou até responder. Eu vi, a gente estava falando aí do curso, de tantas aulas e tal, e eu vi que algumas pessoas perguntaram aqui da atualização dos grandes mestres. Não lembro mais quem perguntou. Só para esclarecer aqui para quem é aluno e para quem não é também, os grandes mestres, todo que eu faço vai para o curso, viu, gente? Tudo atualizado. Até agora, a gente já teve 11 episódios, então quem é do curso ali pode ir lá no curso e ver que você tem lá os 11 episódios, tá tudo lá. Isso eu achei Recebeu a bacana dos grandes atualização. mestres, porque a minha meta é que eu dos grandes mestres eu não fiz nada ainda assim. Já pensei em várias coisas, mas não fiz. Pensei, nossa, se eu tiver prontos esses pets, eu posso usar na almofada estrela, eu posso usar nas colchas, eu posso usar nas Isso. almofadas, na necessaire, em tudo, né? O Então tem céu é o muito conteúdo, limite. é muito conteúdo. É muito conteúdo, gente. Vale muito, muito a pena mesmo. Ô, E eu quero Ana. agradecer também, Ana, assim, pela essa tua disposição, assim, por essa, como é que eu vou dizer assim, essa energia que você colocou ali de sair da tua zona de conforto também, né? Porque você podia ter ficado lá só fazendo as tuas peças e vendendo, talvez, e a gente não ia ter tanta gente fazendo coisas, colorindo o mundo com os pets mais lindos do mundo, né? Pois é, e você sabe, eu nunca fui professora, né? Mas eu venho de uma família de professores. Minha mãe foi professora, meu pai deu aula, meu marido é professor. E eu sempre ouvi isso a vida inteira, assim, que o conhecimento é para ser compartilhado. E aí eu fui me especializando e comecei a dar as aulas e vi, e você sabe que é engraçado? Que não tem muito tempo que eu entendi. Eu falei, olha, eu sou uma professora. Eu tô
trilhando esse caminho que foi o caminho da família toda, né? E que eu ouvi, a minha irmã é professora de balé há 25 anos, mas eu sempre ouvi isso, né? O conhecimento é para ser compartilhado. Imagina se o conhecimento mora comigo, né? Essa minha tia que faleceu, né, ela tinha tantos casos na família e ela contava, e agora a gente fica tentando juntar esses casos, assim, para que isso não se perca, né? Então, é muito isso, assim, de passar para frente mesmo, né? Sim. De... E você lembra, até olhando a história, né, no livro do Almanzo, ali, do menininho, ele, no final, surge a oportunidade dele, um vizinho lá da cidade, daí chama ele para trabalhar com ele, viu que ele era um menino inteligente e tal, trabalhar com ele fazendo as carroças. Então, essa coisa de ensinar o ofício, né? Aí ele tem que escolher, lá no alto dos seus 10 anos, ele tem que escolher se ele quer ser fazendeiro como pai ou se ele quer ter essa profissão e morar na cidade, né? E aprender esse ofício, então, né? Era uma oportunidade tanto aprender o ofício ali de fazer, eles chamam de carros, mas eram as carroças e tal, né? E aí eles discorrem um pouco disso. E a gente, é isso que você está fazendo, e passando, né, como era antigamente, né? Você passava, eu digo sempre, é minha mestra, porque eu vejo um pouco disso, né? Essa continuidade, assim, das coisas é muito, muito bacana, assim, essa troca aí. a gente não pode segurar, não, né? Não dá. Tem que passar para frente, isso mesmo. Tanto que eu falo que lá no curso eu coloco tudo que eu sei. Não escondo nada. E coloca muito bem colocado. Semana passada, isso foi uma coisa que eu pensei, assim, sabe, do que eu quero com o patchwork, né, na minha vida, assim, porque até então ele tem sido hobby, mas eu tenho, assim, esse desejo de talvez empreender com isso, né? Só que eu sou muito medrosa, eu não tenho essa coisa natural do empreendedorismo, mas é algo que eu desejo, assim, também. E me veio muito forte também essa coisa do ensinar. Falei, olha, quem sabe um dia eu não consigo ensinar, porque eu lembro quando eu fazia curso técnico ainda de informática, eu tinha um professor Emílio, ele dizia, Ana, você vai dar aula? Ele dizia para mim, você vai ser professor. E eu dizia, credo, não. Olhando, eu penso assim, eu acho que eu tenho essa habilidade assim também, né? E quem sabe um dia também não vou ser professora de pet. Pois é, você pode deixar um legado, né? São tantas as possibilidades, né, Ana? Essa coisa assim, você presenteando, você deixa um legado, você ensinando seus filhos, você deixa um legado, você tendo alunas, você deixa um legado, você criando um negócio, você deixa um legado, né? Isso. E o meu filho pequeno já me pediu para aprender a costurar. Mãe, quero aprender a costurar. Só que nessa correria eu ainda não dei atenção para isso. Eu preciso sentar com ele e ensinar ele a costurar. Aí, já tem um aluno aí. Exatamente. A minha cobaia. Ai, que delícia, Ana. Muito obrigada, viu? Eu tenho certeza que você inspirou muitas mulheres aqui, todo mundo elogiando, achando lindo as suas peças. Eu não li nada, que se eu for ler aqui eu me distraio. Tá super de parabéns. Quero te agradecer a sua disposição. E qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos lá no curso. É só você perguntar. Eu que agradeço, muito obrigada. Muito bom começar esse mês de julho aí, né? com esse bate-papo aí. Só faltou pão de queijo aqui para um bate-papo mineiro. Mas foi muito bom. Muito obrigada pela oportunidade, assim, foi muito gostoso mesmo. Muito bom. Que bom, Ana. Obrigada. Um beijo grande. Valeu. Viu? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.